Olá, doutores! Muito boa noite, muito bem-vindos a essa noite para conversarmos sobre objeção. Vamos falar de um problema que, digamos assim, é o calo, né? O calcanhar de Aquiles dos advogados. E eu quero trazer uma convidada já aqui presente, ela, a doutora Lisandra Tomé, que também é advogada, especializada em marketing jurídico. Legal, tem um trabalho muito bonito frente à comissão de coaching jurídico lá na OAB do Rio de Janeiro. Tudo bom, Lisandra? Oi, Dani, tudo bom? Tudo em paz. Prazer estar aqui com você. Um pouquinho para as pessoas, um pouco do seu trabalho na OAB do Rio de Janeiro. Fala um pouquinho para a gente como é que é. De vez em quando a gente está vendo notícias suas realizando os cursos para jovens advogados, para advocacia. Conte um pouco para a gente como é esse trabalho. Então, eu sou coordenadora aqui da Escola Superior de Advocacia do Rio de Janeiro, né? Como advogada, já há 5 anos que eu venho fazendo um trabalho de mentoria para advogados e consultora em gestão estratégica. Então, trazendo para os advogados um desenvolvimento em habilidades que eles não aprendem na faculdade, que a gente vê que é muito importante, né, Dani? Também, assim como um trabalho que você faz, né, levando essa parte do marketing, outras habilidades para os advogados, eu busco desenvolver esse trabalho aqui dentro da ESA do Rio de Janeiro e também com cursos em outros lugares, palestras e com os meus clientes também de mentoria e nos escritórios de advocacia. Então, assim, é um trabalho bem gostoso da gente fazer, né? Sim, é um trabalho que a gente vê o advogado se desenvolvendo, né? E principalmente alcançando resultados, que é isso que eu acho que é o mais legal do nosso trabalho, é ver todo o potencial, as pessoas veem o potencial que todo mundo tem de gerar resultado. Eu acho que é muito legal, muito bem pertinente isso. Lisandra, hoje o advogado não aprende na faculdade o que é importante, né? O que é importante para ele conseguir realmente ter sucesso no mercado. Perfeito. Hoje a gente tem um tema, assim, que eu digo que é o calcanhar de Aquiles dos advogados, principalmente no momento de negociação. Claro, não é só no momento de negociação, mas aí é que, digamos assim, tudo começa, a gente fala, no posicionamento, no planejamento de marketing jurídico dele e desemboca na negociação final do fechamento do contrato de honorário, que é a objeção de cliente, né? Daí é que a gente vê a importância da pessoa, do advogado, identificar e mirar no público certo na hora de atrair o cliente, né? Quanto mais ele tiver propriedade de quem é o cliente, mais informações ele acaba tendo sobre esse público. Aí eu quero lhe passar a batata quente com relação a essa negociação de honorários com a seguinte pergunta. Para você, onde é que está esse desalinhamento entre a advocacia, a apresentação do cliente, do advogado ao mercado e o cliente do outro lado, né, que hoje já tem o poder da informação, já está com as informações na mão, também querendo barganhar e chegar junto ao advogado e dizer assim, mas eu quero que seja conduzido dessa maneira. Como é que mora? Como é que a gente ajusta essa equação? Eu, a meu ver, o grande gap, gargalo do advogado, e que você com certeza ensina muito bem, eu acho que está primeiro na parte do posicionamento, né? A negociação, a venda, né, o marketing, ele está tudo interligado. Então, o advogado, quanto mais ele conseguir fazer um trabalho aí de posicionamento da marca, né, um posicionamento de autoridade dele com um marketing pessoal, menos trabalho ele vai ter na hora da apresentação da proposta de honorários, na hora de conduzir um cliente para um fechamento de contrato, né? Então, ele tem que se conscientizar de que o trabalho dele começa antes disso. Primeiro, como você falou muito bem, identificando uma persona, né? Buscando ter um público-alvo para que ele possa se comunicar de forma estratégica com aquele público-alvo e conhecer muito bem o público-alvo, né, Dani? Porque você conhecendo muito bem o seu cliente, conhecendo as dores do seu cliente, o que ele realmente espera de você, o que ele
quais são o que você pode oferecer para ele para solucionar os problemas dele, você vai já quebrando desde o início as objeções que ele pode apresentar quando você for apresentar uma proposta de honorários. Então, é um trabalho que tem que começar já desde a definição da persona, que a maioria não faz. Né? Você com certeza aí trabalha com isso. A maioria quer atirar para todos os lados. Não faz esse trabalho de identificação da persona. E quando a gente não faz o trabalho de identificação ou de escolha da persona, qual a próxima providência? Porque assim, o contrato tá aí, né? Às vezes a oportunidade até aparece. Aí, mas a dificuldade grande tá na hora do fechamento. Isso. Porque quando ele a gente não conhece a o lição cliente, de casa. Quando ele não Pode conhece falar. o cliente, quando ele nunca fez um trabalho de marketing, porque como eu falo, quanto mais ele, porque toda venda começa já aí. Quando você define sua persona, quando você faz seu trabalho de marketing, você já está fazendo um posicionamento da sua marca e criando autoridade para o seu público, né? Conforme você vai criando, ele vê essa autoridade, você já vai quebrando objeções dele. Se você não fez isso e ele caiu de paraquedas na sua porta, não foi indicado. Aí a gente precisa fazer duas distinções também, Dani. Se ele vem indicado por um outro cliente seu, que indicou ele, falou bem de você, falou bem do seu trabalho, você já tem aí um cliente com metade do corpo dele, já o pé dele dentro do seu escritório. Porque o melhor marketing que existe ainda é o boca a boca. Né? Então, assim, por mais que você faça estratégias de marketing digital, marketing pessoal, se você tem clientes que te indicam, esse é o melhor tipo de marketing que tem quando vem um cliente indicado, porque ele já vem confiando em você. A relação do advogado e cliente é uma relação de confiança. Então, ele já vem indicado, muito bem indicado por outro cliente, ele já vem confiando em você. Aí você já está com a metade do trabalho pronto. O que o advogado precisa fazer é ter a paciência, a calma de fazer o que ele não faz. É na primeira reunião com o cliente, ouvir este cliente. Ouvir com a escuta ativa. Ouvir com atenção para que então ele possa entender aquela pessoa, né? Entender realmente qual é a dor dele, qual é a necessidade dele, quais são os problemas pelos quais ele está passando, o que ele espera de um advogado, o que ele espera que ele preste serviço, para que ali nessa primeira reunião ele já vai identificando quais são as possíveis objeções que esse cliente poderia ter, o que são objeções, impedimentos que esse cliente poderia ter, para não fechar um contrato de honorários com ele. E ele já ir trabalhando com as técnicas de persuasão já desde essa primeira reunião, para que ele consiga conduzir o cliente a um fechamento de contrato. Essa é uma hipótese que ele já tem aí metade do caminho andado quando ele é indicado. O outro é quando ele não é indicado e apareceu lá a pessoa no escritório dele. Aí ele vai ter que fazer todo o trabalho de realmente conhecer bem esse cliente na primeira reunião, conversar, mas escutando o cliente com atenção, porque a maioria dos advogados, a maioria das pessoas, mas eu trago aqui o advogado em si, quando ele faz a reunião com o cliente, ele escuta o cliente já pensando na resposta que ele vai dar para o cliente para resolver o caso do cliente, e ele já fica pensando, que eu sei que isso acontece na cabeça dele, quanto que eu vou cobrar desse cliente. Ele já fica analisando para saber quanto que ele vai cobrar do cliente sem antes se preocupar em estar ali focado para escutar aquele cliente e fazer perguntas, né, através das perguntas, para entender muito bem qual é a dor daquele cliente, o que ele quer, né? O que ele espera de um escritório de advocacia, o que ele espera, se ele já teve outras experiências traumáticas que ele não quer que aconteça de novo, né, com outro advogado ou traumáticas na vida dele que ele quer evitar, para que o advogado, então, entenda e possa utilizar os gatilhos, né, os gatilhos alimentares para ir quebrando as objeções e, no final, poder apresentar a sua proposta de honorários e o cliente fechar sem titubear com relação ao preço. Mas tem que ter a paciência para fazer esse trabalho. Você falou de paciência, porque assim, eu entendo que ainda mais agora em tempos de pandemia, que as pessoas andam muito ansiosas para esse fechamento. Como lidar com essa ansiedade? Por quê? Porque do outro lado tem um ser humano, né, gente? Então, assim, como lidar com essa ansiedade e não correr para apresentar o preço
não só o preço, que eu vejo também que o advogado ele já saca como é que se diz? Dos honorários. Tudo de uma cartada só na primeira audiência. Como é que a gente segura esse ímpeto, né? Pois é, as pessoas estão muito ansiosas, né? E o cliente percebe quando o advogado está ansioso, né? E a ansiedade, ela pode passar, né, para o cliente a impressão de que você está desesperado. E se você está desesperado é porque você não, né? O que vem na mentalidade do cliente? Isso com a gente acontece também. A pessoa está aqui ansiosa, desesperada que eu feche logo o contrato de honorários, é porque é um péssimo advogado, né? Não tem cliente aí para manter ele. Então está desesperado na crise. E outra impressão que passa para o cliente, que é mal preparado. Porque a negociação, né? A negociação, o bom negociador, ele sabe esperar. Inclusive, um dos elementos de uma boa negociação é a espera. É você passar para outra parte que você está tranquilo, que você está no controle, que você não está desesperado para fechar aquela negociação. Aliás, tem estilos de negociadores, Dani, que de propósito, propositalmente, esperam para dar uma resposta, cozinham a outra pessoa. Para o quê? Porque se a outra pessoa não for preparada em termos de negociação, se desespera, né? E aí acaba perdendo na negociação porque ficou desesperado e com a outra parte negócio, segurando. Né? Faz. Então, assim, o bom negociador, ele tem isso em mente. Então, até o advogado, ele pode estar ali, cara, eu quero muito fechar esse contrato, mas eu vou conduzir isso com paciência. Claro, não vou deixar o cliente aí sem me responder, né, 2 semanas se ele me responder, mas eu vou conduzir isso com paciência. E uma das dicas que eu dou para os meus clientes é não apresentar uma proposta de honorários na primeira reunião. Você tem que analisar o caso do cliente. Você diz assim, pera, eu vou analisar, né, o que você acabou de me contar para poder lhe passar uma proposta de honorários. Inclusive, nesse momento de pandemia, porque a gente está passando por um período realmente bem delicado, em que o seu cliente também está passando por problemas financeiros, é você apresentar essa proposta de honorários. Apresentar de novo, marcar com o cliente, ou online, né? E quando já tiver, que ele vá ao seu escritório e que você apresente essa proposta para que, novamente, o advogado tenha a oportunidade de, antes de apresentar o preço, ele ir trabalhando novamente, né? Estudar primeiro para depois dar o valor. Isso. Tem lógica. É melhor dizer que vai estudar, vai analisar o caso dele para fazer uma proposta de honorários. Porque senão, se dá ali na primeira, você se mostra o quê? Despreparo, ansiedade e até falta de profissionalismo. Você nem analisou o meu caso, já está me dando preço assim? E para você não se preparar antes, assim, se você não tiver informações anteriores do caso do cliente, nem se atreva. E mais, eu digo que o advogado que apresenta assim na lata, ele não precificou de forma inteligente. Ele não foi fazer os cálculos que ele precisa fazer para ver se a precificação que ele vai fazer é uma precificação que vai ser boa para ele também. Porque muitos advogados precificam no achômetro e aí acabam pagando para trabalhar. Então, quando você diz que você vai analisar e vai apresentar uma proposta que até marca para ele já voltar, que você vai analisar, marca para outra semana, para ele voltar e você poder passar a proposta de honorários, né? Você vai ali fazer a precificação, você faz uma apresentação para ele, de novo, nessa segunda reunião, o advogado tem a oportunidade de ir falando, agregar valor ao serviço, Dani. Isso é muito importante. Por quê? Na cabeça do cliente, o advogado é custo. A gente tem a gente tem uma imagem ruim na sociedade. Não tem como negar, o advogado é mal visto na sociedade. A sociedade não gosta de advogado. Acha que advogado é tudo pilantra que quer ganhar dinheiro em cima da dor do outro. Porque o cliente vai procurar o advogado, ele está na dor, né? Ele está passando por um problema e ele está com raiva que ele ainda vai ter que ter uma despesa de pagar um advogado, tá? Então, o advogado, ele tem que primeiro mostrar para o cliente valor.
Ele tem que mostrar para aquele prospect que ele vai ganhar o benefício que ele vai ter, né, contratando o advogado é muito maior do que o custo. Porque a primeira coisa, o cliente ele já vai para o escritório pensando assim, custo, quanto vai me custar? Então, dependendo da conversa que você tem, essa conversa de envolvimento, ela é muito importante para o advogado ir quebrando essa primeira má impressão do cliente com relação a todo e qualquer advogado, né? E quebrando, e agregando valor, mostrando para o cliente que os benefícios em contratar ele, mostrando o diferencial do escritório dele, da advocacia dele, para na hora sim que ele apresentar o preço, o cliente não chore. Tem uma, não é nem uma pergunta, é uma expressão aqui, né? E quando você advoga há mais de 20 anos e permanece com dificuldade de cobrar os seus clientes. Detalhe, mantém sua carteira de clientes desde o começo da carteira, com êxito na quase totalidade das causas. Aí seu problema tá lá no início, não é só de negociação. Você precisa rever seu modelo de negócio jurídico para você ter, digamos assim, produtos jurídicos que tanto você tenha essa mobilidade, tanto de ganhar antecipado como ganhar em êxito, para você ter uma diversificação melhor de produtos jurídicos e de clientes, para que você tenha uma sustentabilidade ou dentro do seu planejamento, que você tenha, que esse recurso que você ganhe no longo prazo dê para você segurar os seus custos, porque também é possível, né? Eu vou além, Dani, eu vou até além, eu vou mais a fundo aqui. Muitos clientes, muitos alunos meus, muitos clientes têm essa questão de problema de cobrar. Eu já tive isso, tá? E eu vou te dizer que isso é muito mais profundo. Isso tem a ver com autoestima, com a sua crença de merecimento. Muitas pessoas, muitos advogados, profissionais liberais têm problema de cobrar, porque lá no fundo, tá? Lá no fundo você tem um problema de autoimagem positiva a respeito do seu trabalho. Você mesma não valoriza o seu trabalho e por isso você não se sente à vontade em cobrar o seu cliente. Você lá no fundo tem crenças de merecimento e aí você não cobra pelo seu trabalho. É como se você estivesse fazendo um favor, pedir um favor para o cliente te pagar. Então, se você tem consciência, né, do valor do seu trabalho, né, daquilo que você presta, e você tem muito forte em você a crença de merecimento, você tem total convicção de que você não está pedindo favor nenhum para o cliente, que você merece ser bem paga pelo seu trabalho. E se ele não quer te pagar, se ele não gosta de pagar, se são clientes que vivem inadimplentes, eu ainda vou além. Pense se você quer manter essa carteira, porque são clientes que não te valorizam, mas não te valorizam porque você não se deixa, né, ser valorizada. A gente é que tem que pedir reconhecimento. E esse reconhecimento a gente só ganha com atitude, com postura. Isso acontece em relacionamentos amorosos, em relacionamentos profissionais. Então, a gente sempre vê que o problema está no outro. Ah, os meus clientes não me reconhecem. O meu parceiro não me reconhece. O meu chefe não me reconhece. Mas o problema está em você. Está dentro de você. É você que não tem uma postura, uma atitude de autoconfiança, de autoaceitação, uma autoimagem positiva e uma crença de merecimento de que você merece ser reconhecida. Quando você muda a chave e muda a sua postura profissional e a sua postura na sua vida pessoal, as pessoas começam a agir diferente com você. E aquelas que não agem, você simplesmente não tem o menor problema de mandar embora da sua vida. A mesma coisa acontece com clientes. Verdade. A valorização é parte de nós. Agora, assim, na prática é um pouco mais difícil do que a gente imagina, porque o trabalho começa aqui dentro. O trabalho é aqui dentro. É aqui que é tá psicológico. Exato. É aqui que a gente tem que virar a chave. E, Lisandra, o que dizer... doutora, a gente precisa entender o que é o preço justo, porque como Lisandra falou aqui no início, com relação ao sentar e ouvir o cliente, a gente precisa entender, porque para você um preço justo o cliente pode não ter essa perspectiva de preço justo que você está colocando. Muitas vezes é por falta de tangibilização do serviço, muitas vezes é porque você não está agregando valor ao processo de negociação e você está colocando o preço, que deveria ser a cereja do bolo, na frente da sua proposta de valor. Aí eles realmente têm dificuldade de cobrar. Eles vão ver.
Que é aquilo que eu estava falando, o cliente, ele vai ver custo sempre, gente. Ele já vai para o seu escritório pensando assim, primeiro, na cabeça dele, o custo, você é um custo, tá? Então, assim, o custo monetário dele te pagar. Segundo, o custo da demora do processo para ele, da demora da solução do caso para ele, é custo. O custo, né, da locomoção dele, se ele tiver que se locomover até seu escritório, se demora, ele vê isso como custo. O custo da dor dele, né, do problema que ele está passando, da dor dele, até isso para ele é custo. Então, na cabeça Custo do cliente, emocional tem que ter também, em mente, entender o cliente, que ele só vê custo. Cabe a vocês, né, conseguirem mudar a equação para o cliente. É o quê? O que é valor para o meu cliente? Valor é a entrega de um serviço rápido, valor é um atendimento personalizado, valor sou eu, né, realmente ali com ele, entregando informação, pensando junto com ele. O que é valor para o meu cliente? Você tem que mudar essa equação. Você tem que conseguir mostrar para o cliente, né, que o valor agregado ao seu serviço e o valor agregado é diferente do custo, do preço pelo seu trabalho intelectual. É o benefício que o cliente recebe por ter o seu escritório como escritório de advocacia para ele. Qual é o seu diferencial? O que você faz que os outros não fazem? Que a concorrência não faz? O que torna você autêntico? O que torna você diferencial? Por que tem alguns profissionais que fazem muito sucesso e a maioria não? Olha o que esses profissionais têm de diferente. Olha as marcas de sucesso, o que elas têm de diferente. Elas têm um diferencial, elas têm um valor, elas têm algo que aqueles clientes cativos enxergam e que pagam por isso. Não é o preço. Quando o cliente consegue enxergar o valor agregado, ele paga sem chorar. E aí o justo fica muito subjetivo, como a Dani falou. É muito subjetivo. Na cabeça dele, o advogado não está enxergando que... Nossa, ele só tá me vendo como custo. Então, cabe a mim, né, agregar valor para que ele enxergue que o valor agregado que ele recebe é muito maior do que o preço que ele está pagando. Falta a construção disso no momento da negociação, né, Lisandra? Agora eu vou fazer uma pergunta, assim, excelente. O que fazer quando o cliente diz, tá caro? Então, aí vem todas essas questões. Quando ele diz tá caro, né? Primeiro, você não convenceu ele ainda o suficiente de que você agrega valor à vida dele. Você não conseguiu convencer ele ainda o suficiente. Então, é muito importante você dar alguns passos para trás para se perguntar assim, no que eu falhei ainda em conseguir o quê? Mostrar autoridade para esse cliente. Porque tem algumas estratégias que você já tem que utilizar lá atrás para você já ir quebrando essa objeção do tá caro. Como é a sua autoridade, né? O seu cliente... E muitas vezes ela não está nem relacionada a preço, né? Está relacionada, de fato, a outros aspectos que eu faltei. Eu, como advogada, faltei. Né? Quando ele diz esse tá caro, ele diz não, você ainda não convenceu ele de que o seu preço é justo, de que vale muito a pena te pagar. Porque se você já tivesse feito isso bem feito, ele não estaria titubeando. Então, vai muito em você o que? Utilizar as técnicas de persuasão, e aí vem lá o que a gente estava falando lá atrás, né? De você já lá atrás, nas suas estratégias de marketing, você ter se preocupado em construir um posicionamento, né? Então, assim, se você já é visto como uma autoridade no mercado, né? Ele dificilmente vai para o teu escritório não querendo pagar o que você cobra. Porque você já tem na cabeça dele, você já é autoridade. Eu tenho um colega advogado que ele faz muito bem. Olha só o que ele faz antes das pessoas entrarem na sala dele. Primeiro que ele tem uma construção muito boa de autoridade nas redes sociais dele. Ele faz muito bem o marketing pessoal dele. Ele constrói muito bem a autoridade de ser o melhor advogado daquela área na cidade dele. Então, isso aí ele já foi quebrando. Quem procura ele já vai assim, eu quero esse doutor como meu advogado. Então, dificilmente já vai chorar preço com ele, porque ele faz muito bem esse trabalho antes, nas redes sociais dele, criando autoridade. Segundo, quando o cliente chega no escritório dele, Dani, ele coloca na sala de recepção as revistas que ele tem, né? E realmente ele tem dos prêmios que ele recebeu como o melhor advogado daquela área ali na região dele, na cidade dele. Então ele bota todas as revistas ali.
Quando o cliente chega e fica esperando antes de entrar na reunião com ele, o que geralmente fazem? Folheiam a revista, né? E aí, ou seja, ele já tem esse trabalho feito antes, né? Que ele faz muito bem o marketing pessoal dele. Chega no escritório, ele estrategicamente bota as revistas ali na frente na hora que o cliente fica sentado. Ele marca as reuniões, ele faz a secretária marcar as reuniões com pouco espaço de intervalo, né? Eu ainda zoei ele. Falei assim, nossa, mas parece médico, você marca as reuniões com seus clientes de 10 em 10 minutos? Ele, não, tem uma estratégia. Eu gosto de deixar a minha sala anti-espera cheia. Porque quando o cliente já chega na minha sala, ele já ficou folheando as minhas revistas, vendo os prêmios que eu já recebi, né? Como o melhor advogado disso naquela região. Quando ele entra na minha sala, ele já entra me pedindo, pelo amor de Deus, doutor, você vai pegar o meu caso, né? Porque assim, eu não quero outro advogado que não seja o doutor. Então, uma pessoa dessa, ele não tem nem que se dar ao trabalho de ficar trabalhando as objeções ali na hora da apresentação de uma proposta de honorários. Porque ele já fez isso antes. Ele já foi criando autoridade, ele já foi trabalhando as possíveis objeções do cliente antes. Então, você precisa entender aonde que você está falhando no seu processo de venda e de marketing. Eu concordo. E a gente começa ouvindo, né? Tudo começa ouvindo, né? E assim, a questão do caro, tá caro de acordo com quem? Com o quê? Qual o parâmetro desse cliente para ele dizer que tá caro ou barato? E aí é que a gente, tipo assim, quando você joga o preço, é muito complicado você voltar atrás. Porque a gente não dá para fingir que o preço não tá ali. Né, Lisandra? E não aí, dá para fingir. Aí, normalmente, é onde o cliente vai dar aquela desculpa assim, vou falar com minha esposa, com meu marido e depois eu retorno. E aí, o que eu recomendo quando o cliente fala que tá caro e que eu fazia isso lá atrás, eu ficava zangada. E muitos advogados ficam zangados e já mandam procurar outro, né? Não faça isso. Gente, a negociação não terminou, pelo contrário. A negociação começa quando o cliente diz não. Antes não teve negociação. Antes você trabalhou o seu marketing e você foi trabalhando de forma implícita, né, as quebras das objeções. Só que se ele chegou no seu escritório, você apresentou proposta e teve um não, você ainda tem objeção para tratar. Aí a negociação começa aí. Até então não teve. Porque se o cliente chega no seu escritório e aceita, né, o preço dos seus honorários, ele concordou. Não teve negociação ainda. Você não precisou negociar. Então, quando ele diz não, começou a negociação. E aí você tem que ser bom em negociação e entender, né, qual tem que ser a sua postura nesse momento de um bom negociador para você conseguir levar esse cliente para um fechamento de um contrato, apesar do não. Você tem que convencer, conseguir contornar esse não. E aí, o que eu recomendo? O cliente diz está caro? Não, concorde. Realmente, é um preço elevado, né? O valor que eu cobro aqui no meu escritório é um valor diferenciado, porque aí você vai começar a elencar o que você vai entregar para ele de valor, né? Ele ainda não conseguiu ver, então você vai ter que de novo elencar. Realmente, tá? Concordo que o valor aqui no escritório é um valor mais elevado, é um valor acima do que a gente encontra aí no mercado, né? Porque aí você tem que o quê? Ir elencando para o cliente o que você vai entregar para ele, como que você vai conduzir esse processo, o que ele vai receber. Você tem que ser claro com o seu cliente, né? Não é simplesmente dar o preço e achar que ele não vai questionar. Então, mostrar para o seu cliente e perguntar para ele, né? Agora, me explique para eu conseguir entender melhor, né? O que ficou caro para você entender na cabecinha dele o que ficou caro. Porque daí ele pode dizer, eu fui num outro escritório, o outro cobrou mais barato. E aí você pode falar assim, sim, para eu conseguir entender melhor, o que o outro te passou de escopo do trabalho? Né? O que ele falou que te entregaria? Porque eu dificilmente acredito que é a mesma coisa que você vai ter aqui. Justamente por isso que o nosso valor aqui no escritório é mais elevado, porque o nosso serviço é diferenciado. E tem que ser mesmo, você tem que entregar o que você vende. Acabou. Esse cliente nunca mais volta
E mais, ele vai falar mal de você para os outros. Então, entregue além do que você vende, inclusive, sabe? Entregue mais do que o cliente está esperando. Ele vai te pagar X, você vai entregar para ele 2 vezes X. Para esse cliente ficar tão satisfeito, a experiência dele com o seu escritório ser tão boa, que ele não só fideliza com você, como ele te traz um exército de novos clientes, falando muito bem de você. E já, inclusive, né, falando para os outros clientes, olha, mas meu advogado é caro, tá? Ele é um excelente advogado, mas ele é acima do que você vê aí no mercado. Porque ele vai te indicar para outros clientes. Então, dependendo do que ele fala, e ele concordando de pagar o que você entregar para ele de serviço, ele vai te trazer outros clientes. Acho que tem alguma pergunta. Não, se vai tempo de estudação, 2 reuniões e nada, isso, porque baixar não dá. O que você pode, sabe o que você pode fazer? Não é questão de baixar, tá? O que você deve fazer, você pode fazer, por isso que você tem que se preparar. Você tem que se preparar na hora de apresentar sua proposta de honorário. Você não pode apresentar na primeira reunião, justamente porque você já tem que se preparar para um possível não, né? E assim, então, isso mesmo, assim, advogado você pode parcelar. E advogado também tem que se preparar. É o seguinte, todo processo de negociação que você entra, você tem que ter seu preço mínimo e seu preço máximo. Isso. E você vai entrar não pode baixar, máximo, você pode. mas você tem que ter isso. De negociação, sim. Não é questão de não baixar, é questão de você ter margem de negociação. Tem perfis de clientes que a negociação em si, para ele, é importante. É importante. Faz parte do jogo. Se você for com um preço rígido, né? Eu não sei como é que é o nome dela, porque não dá para ver, é um let.tv. Se você for com preço rígido, sem margem para negociação, você perde o cliente, tá? Por quê, gente? Olha só, vamos pensar aqui. Dani, você não concorda comigo? A gente vai fazer compras em qualquer lugar que a gente vai. A gente não gosta de um descontinho, né? A gente não gosta de sentir que a gente recebe um bônus, que a gente é beneficiado. A gente não gosta. A mesma coisa com o seu cliente. Ele gosta também de ver que você vai dar um descontinho, que você vai beneficiar ele. Então, você tem que preparar a sua precificação, tá, Letícia? Você tem que botar o máximo que você gostaria de ganhar e o mínimo. Você tem que ter uma margem. Se você não tiver uma margem para negociar, você vai apresentar um preço X e aí o cliente vai chorar, vai perguntar se tem desconto e você vai falar que não, que é só aquilo. Se for um negociador, como a Dani estava falando aqui, se você pega um cliente que é negociador e que gosta, sente prazer em negociar, ele não vai gostar, vai embora. Ele vai ficar muito frustrado com isso. Porque é do perfil dele querer negociar. E assim, normalmente as pessoas gostam de levar vantagem e se sentir que está ganhando com a negociação. Então, é importante esse jogo mentalmente para ele. É importante ele entender que ele está ganhando de alguma maneira. Isso é um jogo psicológico. Faz parte da venda, né? Aham. Aí ele tá falando que cliente mineiro gosta de desconto. Por isso tem que se preparar para o desconto, né? Não é que você vai dar o desconto em si, mas você vai para uma negociação com o preço máximo e entendendo o que é o preço mínimo. É igual quando você vai para uma audiência e você vai negociar, vai tentar negociar uma ação. Você tem o melhor cenário, o cenário médio e o pior cenário. Mas ali você está pronto para ceder. Numa negociação de honorários não é diferente. Tem que ter estratégias. Pode parcelar, como a Esther falou aqui. Né? Você pode falar para o seu cliente parcelar. Aconselho que vocês tenham cartão de crédito no escritório. Advogado hoje em dia pode usar cartão de crédito. Então, para você evitar inadimplência, parcele no cartão de crédito. Você pode fatiar os seus serviços. Que você pode falar isso para o cliente. Olha, tudo bem. Eu vou tá alto esse valor para você. Então, se a gente começar por parte desse serviço, se você conseguir fatiar o serviço para ele, para você o quê? Fechar com ele uma parte inicial do serviço que sirva para aquele momento, para ele fechar com você ter o primeiro sim, você ter a confiança dele.
E você Principalmente para conduziu ações ele. extrajudiciais, dá para parcelar, dá para fazer a primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, depender da demanda, dá para você parcelar e dá para fatiar trabalho também. É, fatiar o trabalho. Então não pode Bem ficar legal. rígido ali. O cliente falou não, acabou. Vai então procurar outro escritório. Você não está negociando, você não está sendo sábio, você não está sendo um bom vendedor. Né? E como profissional liberal, como advogado, você precisa aprender a vender. Ainda mais em tempos de recessão econômica que a gente está entrando, né? Principalmente agora a gente tem flexibilidade. Agora eu quero lhe fazer uma pergunta crucial com relação à consulta, tá? Muitas pessoas reclamam, inclusive do cliente, principalmente online, porque quando fala que cobra consulta, o cliente foge, né? Primeiro, vamos entender o que é uma consulta, né, Lisandra? O que é essa consulta? E eu quero lhe perguntar isso para você, o que é consulta e como cobrar essa consulta? Esse é um assunto bem divergente, né? Bem complicado no meio jurídico. Até escritórios grandes, escritórios de advocacia ainda não se entendem com relação a isso, né? Cobrar ou não cobrar consulta, né? Eu acho que vai muito de você analisar, né, a sua estratégia. Por quê? O primeiro contato que você tem com um cliente que nunca te viu é a primeira impressão que ele vai ter de você. Né? Então, se ele vai para o seu escritório para te contar só o caso dele, para você entender e para você conhecer esse cliente, você ali nessa primeira reunião, trabalhando justamente, né, já ir quebrando as objeções dele, né, trabalhando a comunicação efetiva para criar empatia e confiança desse cliente em você. E só depois é que você vai analisar o caso dele, né? E se ele fechar, começar a trabalhar, a meu ver, esse primeiro contato com o cliente não deveria ser cobrado se você tem como estratégia ter esse primeiro contato para atrair ele para você, né? Porque a pessoa nem te conhece e se ela só vai lá te contar o problema dela e você não vai falar nada, eu vejo que seria muito melhor, mais estratégico você, né, trazer esse cliente para ele te conhecer. Agora, se já na primeira reunião, você antes pediu para o cliente te adiantar por e-mail, te mandar documento por e-mail, você já leu tudo e você já vai passar para ele, né? Nessa reunião que você marcar, você já vai passar para ele alguma estratégia, alguma solução, aí é diferente, né? Você cobrar e aí você até explica para o cliente, eu já vou analisar antecipadamente o seu caso, me mande tudo por e-mail, né? Aí a próxima reunião que eu marcar com você já vai ser uma reunião para eu te passar alguma coisa sobre o seu caso. E aí você tem que avisar que essa reunião, como é uma reunião que você já vai passar alguma coisa para ele, você cobra. É muito estratégico, até com relação a clientes que você quer captar, né? Tipo, tem muitos escritórios, eu trabalhava em escritórios de médio porte que não cobravam consulta de jeito nenhum, porque a gente vai lá visitar a empresa tal, vamos lá vender nosso peixe, não vou cobrar. A mesma coisa quando iam, né, empresários, diretores jurídicos ou outras pessoas no escritório, e era uma coisa que era uma divergência dentro do escritório. Cobra ou não cobra? Cobra ou não cobra? Então, o que a gente na época fazia? Não cobrava para que o cliente, ele primeiro fosse até a estrutura do escritório, visse a estrutura do escritório, que isso, antes de pandemia, que também acho que mudou, né? Antes de pandemia era uma coisa. O cliente dava muito valor à estrutura do escritório, né? Então ia, olhava aquela estrutura do escritório, nossa, que escritório bonito. A gente levava o cliente para passear dentro do escritório, mostrava depois da reunião, era cafezinho, aquela coisa. Isso tudo é um encantamento que você já vai fazendo com o cliente. Se você cobra logo de cara, né, você pode restringir muita gente de ir até o seu escritório, conhecer você, conhecer seu escritório, conhecer sua estrutura, você encantar aquela pessoa para levá-la para um fechamento de contrato. Tá? E hoje eu acho que essa questão online... Eu acho que é bem por aí, assim, a cobrança, ela não pode ser o empecilho do fechamento do seu contrato, porque aí é onde realmente você vai agregar valor e ganhar dinheiro. Se for para analisar uma questão concreta, se você for emitir um parecer na reunião, é ok.
vale a pena cobrar. Você já teve acesso antecipado ao problema, porque você não é mais uma consulta para ouvir um problema genérico, né? É um específico em análise de caso concreto. Mas é por isso que a gente precisa entender, e eu perguntei a você o que era consulta, porque o que eu mais escuto, principalmente eu que trabalho muito com online dos advogados, é o cliente que vem da internet, ele não tem interesse em fechar, ele quer fazer pergunta, dúvida jurídica. Quando a gente fala que cobra a consulta, ele sai correndo. Mas aí o advogado ele nem conseguiu nem envolver o cliente ainda, né? Esse é Você o já ponto. quer cobrar consulta sem antes você ter conseguido envolver o cliente? Você ter conseguido o quê? Encantar o cliente, né? Sem mostrar o que você vai entregar, sem mostrar o que vai entregar na consulta, só para ver, só para lhe ver. Então, assim, principalmente online. Se aquele cliente veio pelo online, né? Você faz lá, né, o seu marketing jurídico online, né? Aprendeu com a Dani lá todas as estratégias você usa lá para fazer o seu marketing jurídico online. Aí o cliente te manda um inbox por uma coisa que ele leu sua, né? Nossa, o que eu oriento? Você não vai ficar dando respostas ali para ele, né? Mas, e dando, sabe o docinho na boca da criança? Você dá um pouquinho, né? Para ele, dá um pouquinho. Conforme ele vai, se ele perguntar mais, ele fala assim, olha só, o que eu aconselho, né? Não dá para ficar respondendo assim essas coisas muito aprofundadas aqui no online, né? Então, assim, eu preciso entender mais o seu caso para poder te passar um parecer, para poder ver o que pode ser feito. E aí você conseguir levar ele para uma reunião, para você entender mais o caso dele e poder trazer ele como cliente. Mas a pessoa entrou em contato com você no inbox, te tirando alguma dúvida de alguma coisa que ele leu sua, e você já quer cobrar? Você está espantando gente. Complicado. Ainda mais hoje, né? Essa pandemia, ela criou acho que bem um marco, né? O antes e o depois. Antes a sociedade já era exigente, já estava exigente, né? Os clientes... hoje o doutor Google responde tudo. Então, a sociedade já era exigente com relação a, né, a muita coisa. Agora, depois dessa pandemia, o marco para mim vai ser assim. Como as pessoas também vão estar aí com mais escassez financeira, né? Isso é geral. Não tem como dizer que vai ser uma pessoa ou alguns negócios, não, é geral, né? Então, você vai estar passando por escassez financeira, o seu cliente também. Né? As pessoas vão estar passando por escassez financeira no geral. Então, as pessoas elas vão estar mais seletivas, tá? Com relação a que serviços contratarem, que profissionais contratarem. E eu vou além. Só vão contratar realmente serviços, profissionais, comprar coisas que elas enxerguem valor. Que agreguem algum valor a elas. Que tenha essa identificação, essa sinergia. Eu acho que vai ficar cada vez mais assim. Você não tem essa impressão, Dani? Sim, sim. É mais seletivo e assim, a gente até vai pensar em muitas vezes antes de entrar com a causa em si, se isso não vai realmente poder ser resolvido de forma extrajudicial. Mesmo que a gente utilize a figura do advogado. E até porque a gente vai priorizar a questão de ações rápidas, senão a justiça não aguenta. Não, a justiça vai entrar em colapso. Vai ficar igual a saúde, vai entrar em colapso, porque são muitos conflitos que estão acontecendo agora. Se você parar para analisar, até com relação à questão dos aplicativos de alimentos entregando, a quantidade de queixa por faltar produto, por não entregar tudo, alinhados essa questão que está acontecendo nesse momento, é absurdo. Fora aumento de casos de violência doméstica, briga com o vizinho. Imagina se a justiça para resolver tudo, os contratos que não estão sendo cumpridos. Imagina, se a gente não buscar caminhos alternativos, vai ficar extremamente complicado. Acredito, respondendo a Aninha, que o serviço jurídico vai ficar em ascensão, acredito, até em função dos conflitos que vão acontecer, mas não adianta você estar o serviço em ascensão e as pessoas não terem o poder aquisitivo para lhe pagar. Então, é uma equação aí que a gente porque eu vejo que vão ser dois extremos, né? Isso que a Dani está falando, Aninha, nunca houve um momento tão favorável para a advocacia como agora.
né? Um momento, assim, de muita demanda, muito trabalho para os advogados. Inclusive, um momento, Dani, que eu ouso dizer que vai ser para os advogados inverterem, né? Se a gente souber fazer um bom trabalho, inverter o conceito que a sociedade tem do advogado. De que o advogado é custo, de que o advogado é ruim. Então, inverter neste momento, né, com tantos problemas que estão surgindo, com esse monte de decreto, esse monte de coisa, da advocacia conseguir inverter e realmente entregar valor à sociedade, mostrar que o advogado é, sim, essencial, mas aí o trabalho vai ser muito mais para trazer a cultura da o quê? Da resolução extrajudicial de conflitos. Se até esse momento a gente não tinha conseguido trazer, até por uma rejeição também dos advogados, né, a cultura da resolução extrajudicial de conflitos para realmente entrar assim, né, na sociedade, agora ela vai entrar. Porque o que a Dani está falando é se levar para o judiciário tudo, o judiciário não vai aguentar, vai entrar em colapso, né? Os seus clientes também, porque vão ficar aí com as ações durante anos, né? Anos aí as ações. E também tem essa questão financeira, né? De muitos não terem como pagar muito tempo de um processo e nem poder esperar, né? A resolução da situação dele, porque ele precisa que resolva para ontem. Né? Ele está precisando tirar o cara que não está pagando o aluguel na casa dele. Você paga a pessoa que só tem viva de renda de imóvel, né? E aí o inquilino no apartamento dele, porque também está passando por situação financeira ruim, não está pagando o aluguel. E ele precisa daquele dinheiro para viver. E ele vai ficar esperando? Então a melhor coisa é buscar o quê? É buscar fazer o quê? Mediação, conciliação, negociação. E o advogado, ele vai ter que ir além. E aí ele vai mostrar o diferencial dele. Ele vai ter que ter ali uma conduta de realmente ser um apaziguador. Porque ele não adianta só ele ficar levando em consideração o direito do cliente dele e falar assim, não, porque vamos lá que você tem direito, porque você está sendo injustiçado, porque você vai ganhar isso, isso, isso. Mas a outra parte também está sendo injustiçada, está todo mundo sendo injustiçado nisso. Está todo mundo sofrendo. Então, assim, o advogado ele vai ter que fazer um papel de enxergar os dois lados, conversar muito bem com o advogado da outra parte, para que seja feito um acordo de concessões mútuas, para que as partes saiam perdendo o mínimo, né, das relações aí. E buscar não levar para o judiciário, até para resolver mais rápido as situações, né, para os clientes conseguirem ter os problemas resolvidos mais. E o advogado também receber mais rápido. E aí ser tudo assim. Então eu vejo que a cultura da mediação veio para ficar. O advogado vai poder mostrar esse valor para a sociedade e para os clientes, fidelizar o cliente também. Então a gente vê dois polos, que é um momento que vai ter muita demanda, como a Aninha estava falando, muito trabalho, muita demanda, muito estudo por parte do advogado, muito esforço por parte do advogado, só que em compensação, uma queda no poder financeiro da sociedade para poder pagar os serviços jurídicos. E aí o advogado vai ter que ser sábio, flexibilizar, né? Oferecer serviços aí diversificados. Até para aguentar também o próprio funcionamento, né? Porque todo mundo precisa sobreviver no final das contas. Todo mundo. Inclusive o advogado. Precisa aguentar. Gente, vocês têm dúvidas? Tem questões que, assim, a Lisandra deu um passeio aqui fabuloso com relação às objeções e a gente foi falando de muitas técnicas, inclusive de negociações avançadas. Né? Tá falando aqui o Murilo. Uhum. Na verdade, Murilo, assim, é um momento em que o advogado vai ter que aprender a ser um gestor da própria carreira, ele vai ter que aprender a flexibilizar, ele vai ter que aprender a enxergar riscos calculados, vai ter que ser muito estratégico, aproveitar as oportunidades, mas também saber com quais clientes ele vai poder flexibilizar ou não, porque o advogado, como a Dani está falando, também tem que sobreviver. Você não pode ficar advogando de graça para todo mundo. Aí vai entrar muito de cada um, né? Da situação de cada um. Eu também estou precisando sobreviver. E às vezes, assim, as demandas que você vai receber no final, quando vai ser esse final? Tem uma previsibilidade?
Porque assim, você aguenta se bancar até essa previsibilidade chegar, porque eu tenho vários, inclusive, mentorandos meus que, ok, eles têm inclusive negócios mistos, negócios que eles recebem antecipado e negócios que ele realmente trabalha da demanda no êxito. E a demanda no êxito, o que é? Uma poupança que você está fazendo para receber quando o judiciário voltar a funcionar, quando as coisas voltarem ao normal, né? Quando realmente isso for julgado. Enfim, são coisas que você... Mas suas contas vencem hoje, não é verdade? A gente tem conta vencendo todos os dias. Então, você precisa equilibrar a sua advocacia, o seu negócio financeiro, para tentar adequar esses dois mundos. A não ser que você tenha, digamos assim, uma segurança financeira de se bancar atualmente. Isso. Se ele tem uma segurança financeira, tem aí uma boa carteira de clientes e ele puder abrir mão de receber os honorários imediatamente de alguns clientes ou de um cliente X que ele quer manter, né? Vai muito de cada um, tá? Por agora, isso que é muito bom assim, ter um planejamento estratégico, Murilo. É importante ter um planejamento estratégico. Deixa eu colocar uma questão com relação à parte financeira, que é o valor do dinheiro, tá, gente? O valor do dinheiro hoje é diferente do valor daqui a 2 anos, 3 anos, quando acabar uma determinada demanda. O que eu estou colocando isso, inclusive, na forma como você vai precificar os seus honorários. O valor do dinheiro é diferente. Hoje, talvez, é menos dinheiro, mas está valendo a peso de ouro, você conseguir receber de um cliente uma demanda X no presente. Você pode receber menos, flexibilizar para receber menos, porque o valor, que é muito maior do que preço, hoje em dia vale muito, porque dinheiro na mão é o que está fazendo diferença nos negócios aí. Tá? Então, a gente precisa entender, até na hora da gente precificar, na gente negociar com o cliente, o valor desse dinheiro. Quanto é o valor de eu receber daqui a 2 anos, quando a gente resolve terminar a demanda, e quanto é o valor de eu receber esse dinheiro antecipado. E o valor aqui, eu não estou falando do preço, do dinheiro em si, mas o valor do recebimento. Quanto é que vale para você e para o seu cliente lhe pagar agora? E daqui a 2, 3 anos? Porque isso tem que entrar no jogo da sua negociação. E o advogado ele tem que ser muito transparente com o cliente nesse momento, né, Dani? Tem que falar, gente, tem que ser transparente, porque tá todo mundo passando por dificuldades. Então, assim, você quer ajudar seu cliente? Olha, me ajuda que eu te ajudo, né? Como que eu posso te ajudar, mas eu também... eu não tenho como. Se você não tiver como, porque você também está precisando sobreviver, você tem que falar para o seu cliente, eu não tenho como advogar de graça. Porque eu também vou acabar sacrificando, eu tenho as contas fixas. E aí também o que você pode cortar de conta fixa? Você também vai ter que rever aí todos os seus gastos, você vai ter que readequar o seu padrão de vida, cortar gastos fixos. Então você também vai ter que fazer lá, por outro lado, você mexer também nos seus gastos, para que você consiga conduzir isso. Mas se você não tiver como atender o cliente, manter aquele cliente trabalhando para ele de graça, você tem que mostrar para o cliente que você é empático com a situação dele, que você quer ajudar ele, mas que você também não tem como abrir mão totalmente dos seus honorários e tentar chegar aí num meio termo, em alguma coisa que dê para você fazer, né? Ou até, dependendo, se for um empresário, por exemplo, e você for ajudar aí a recuperar o negócio dele, você colocar ali um percentual que você vai começar a ganhar conforme as entradas financeiras comecem a acontecer e você vai ter um percentual que vai te compensando, né? Você vira aqui meio que um sócio do seu cliente no negócio dele, para você ir recebendo também. Eu não sei, mas é uma hora até, Dani, que eu ouso dizer, de se mudar a precificação de honorários. O advogado vai ter que ser muito criativo, vai ter que ser caso a caso. Até essa palavra veio perfeito, criatividade. Se você analisar hoje, inclusive as medidas que o governo vem enfrentando no enfrentamento ao corona, se você analisar, ninguém está abrindo mão de nada. Ele não reduziu imposto, exceto o IPI, ele não foi reduzido. Ele foi adiado. A gente ainda vai ter que pagar. O imposto de renda, ele foi adiado a declaração. A gente ainda vai ter que pagar. Os ônus, nós teremos. Tá? E muitas vezes a gente não vai ter os bônus, a gente vai ter os ônus. Se a gente parar para analisar como um todo mundo vai ter que se rebolar, porque a gente vai assumir um pouco muito do prejuízo do tal coronavírus. Muito, na verdade. Então, assim, nada foi cortado.
O que está tendo uma flexibilização é com relação ao adiamento do pagamento. Mas isso vai ser cobrado da gente lá na frente, tá? É bom que fique muito claro isso. E outra coisa que a gente não fala, mas porque é implícito, assim, pelo amor de Deus, nos seus honorários, prevejam a questão do pagamento dos impostos. Com certeza, isso está dentro do custo fixo. Pois é, pelo amor de Deus. Sim, o cliente tem essas inseguranças, Murilo. Ele acha que... E isso acontece bastante. Paga o advogado some. Como é que eu fazia na época que eu advogava? Eu cobrava por fase do processo. Até a sentença X. Depois da sentença, recurso de apelação, eu cobrava. Agravo de instrumento. Eu ia cobrando, eu já passava para o cliente tudo que podia acontecer, qual era o valor, e eu ia cobrando por fase do processo também. Funciona muito bem. Perfeito. Não, e é bom porque também vai dando segurança, né? Inclusive, você pode mostrar o processo logístico do seu escritório, como é que tudo funciona para o cliente, para ele ter mais claro, já que ele é leigo na maioria, o que é um serviço jurídico. Porque convenhamos, gente, como é que o cliente percebe o advogado? Lisandra falou no início. Ele vai lá, paga, às vezes adianta um determinado valor, você pega os documentos, entra com a ação judicial e o cliente só vai lhe ver na audiência, meses depois na audiência. E muitos advogados não dão nenhum feedback nesse período. Parece que o assunto morreu. Ele esqueceu do cliente. A sensação que fica no cliente é que o dinheiro pegou, o advogado pegou meu dinheiro e sumiu. Olha, e assim mesmo. Meu pai teve que contratar um advogado ano passado para resolver umas questões para ele. E o advogado também sumiu, não respondia. E aí meu pai falava assim, minha filha, você tem que falar com seus alunos, com seus clientes, que isso é a pior coisa que pode acontecer, porque no início, até eu fechar o contrato, o advogado estava todo atencioso. Depois que eu fechei, fui pagando ele, quando acabou ele não me respondia. E realmente, o advogado... E ele era conhecido na cidade, meu pai não mora aqui onde eu moro, né? Então, ele também era conhecido, foi super bem recomendado por um colega meu. Nossa, não, ele é o melhor advogado. Meu pai odiou o advogado, achou o advogado arrogante, porque o advogado não dava um feedback, não escutava o meu pai queria saber o que estava acontecendo. Não, deixa comigo, tá? Eu estou resolvendo. Isso é a pior coisa que um advogado pode fazer, isso que queima a nossa imagem perante a sociedade, perante o cliente. Por isso que ele não quer pagar, por isso que ele vê advogado como custo. E aí, pra você ter ideia, Dani, quando saiu a decisão do processo do meu pai, quem avisou meu pai foi ele. Fui eu que liguei e falei assim, pai, ó, você deve estar feliz, né? Saiu sua decisão. Não estava sabendo, meu advogado nem me avisou. Meu pai que ligou pro cara para avisar que já tinha saído. Então, gente, é por causa de outros advogados, tá? Que nós sofremos. Então, você que tem que o quê? Ver que o seu cliente tem isso, né? Essa concepção ruim a respeito de advogado, porque um outro fez isso com ele, porque essa já é a pecha que o advogado tem na sociedade e a culpa não é dele. Você que tem que mudar esse conceito. Mostrar que você é diferente, até elevando o seu pote, você pode cobrar diferente do outro, porque você realmente é diferente, mas você tem que realmente cumprir o que você promete para o seu cliente, entregar valor a ele, porque senão ele não vai querer te pagar. Gente, olha, a gente está chegando nos últimos momentos restantes. Ai, adorei, Instagram. Quando a gente vê no Instagram, corta. Ele tá dando 1 minuto e 40 segundos. Eu sei, tem tempo aí. Tem um tempinho para fechar. Então, assim, encaminhe rapidamente suas dúvidas. Eu quero agradecer a vocês por estarem aqui com a gente. Obrigada. A Lisandra, que se disponibilizou desde o início. Já era para a gente ter feito essa live, mas a gente não conseguiu fazer. Eu também fiquei doente, acabei não podendo fazer a live. A gente adiou a live. Ainda bem que você se recuperou. Ainda bem, né? Pra gente fazer hoje. Ainda bem. Bom... Você deu um sustinho na gente. Todo mundo achava que eu tava de corona. Não tava. Mas assim, gente, olha, abraço grande. Muito obrigado. Lisandra, eu vou pedir que você encaminhe com suas palavras finais pra gente fechar a live de hoje à noite. Adorei, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, tá? Se quiserem me seguir lá no meu canal, Lisandra Tomé. E eu tenho um canal do YouTube que tem, inclusive, uma live que eu fiz sobre precificação de honorários. Né? Qualquer outra dúvida que tenha ficado aqui,
Assiste lá no meu canal do YouTube, Lisandra Tomé, a live de precificação de honorários. Tem muita coisa legal lá. E me siga também no Lisandra Tomé. Tem bastante coisa, assim, legal também. Tá? Gente, obrigada Dani, a todos. Eu quero convidar vocês para participar lá do nosso grupo do Telegram. Aí você vai no navegador e acessa advogadoempreendedor.com/Telegram, porque lá a gente também tem conteúdos exclusivos para vocês, advogados. Abraço, Lisandra, e até a próxima. Obrigada, Tchau, gente. viu?